Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de maio de 2021. Estudo associa herança genética a casos graves de Covid-19. A Faculdade de Biologia e Biotecnologia da Igershow of Economics University, na Rússia, publicou no periódico Frontiers in Imunologia uma pesquisa pioneira que revelou que a predisposição genética está associada a casos graves de Covid-19. O estudo mostrou que nos casos mais rígidos da doença, uma herança genética pode ser capaz de identificar a SARS-CoV-2 nas células. A predisposição genética está associada ao sistema de imunidade das células T, principal mecanismo de combate ao coronavírus no corpo. Funciona assim: humanos possuem um grupo de moléculas encarregadas de identificar e distinguir o que pertence ao corpo e o que é externo a ele. Esse grupo é chamado de molécula de antígenos de leucócitos humanos classe I, os LAI. O LAI é uma herança genética recebida dos pais. Quando esse grupo detecta o vírus, começa a agir imediatamente para a destruição das células infectadas de forma rápida. Se isso não acontece de maneira efetiva, o vírus então tem tempo para se multiplicar e gerar um quadro mais grave da doença. A apresentação do elemento estranho nas células antígeno é importante para a ativação dos linfócitos T, responsáveis por matar as células infectadas pelo vírus. Sabendo disso, os cientistas investigaram a conexão entre o desempenho dos LAI e o desenvolvimento grave da Covid-19. Para essa análise foram estudados 100 pacientes que desenvolveram Covid-19, 400 pessoas saudáveis de Moscou, na Rússia, e pacientes em Madrid, na Espanha. O método foi um sistema de pontuação sobre a capacidade dos alelos formas alternativas, gerados por mutações, de um mesmo gene de LAI de combater o coronavírus nas células. Em ambas as avaliações, a contagem de pontos de pessoas que evoluíram para quadros graves da doença foi significativamente maior do que a de pacientes com casos moderados e leves. Os pesquisadores concluíram que a pontuação de risco obtida pelo modelo estabelecido se mostrou altamente eficaz e precisa para prever a gravidade da Covid-19. Em comunicado publicado no Eureka Alert, o pesquisador da Faculdade de Biologia e Biotecnologia da SEI University Alexander Tonevitsky, afirmou que além das correlações descobertas entre o genótipo e a gravidade do Covid-19, a abordagem sugerida também ajuda a avaliar como uma certa mutação do coronavírus pode afetar o desenvolvimento da imunidade das células T. Por exemplo, seremos capazes de detectar grupos de pacientes para os quais a infecção com novas cepas de SARS-CoV-2 pode levar a formas mais graves da doença, conclui Euripedescu em seu livro Genética Além da Biologia. Esclarece que a visão espírita a genética influencia o comportamento de um indivíduo e o que pensar de alguns psicólogos que afirmam ser possível definir a personalidade de alguém por alguns dos seus detalhes físicos. Imaginemos, por exemplo, o que diriam tais psicólogos se, sem conhecê-lo, se pusessem a opinar sobre a personalidade do nosso querido Chico Xavier. O que diriam dele, um homem ao mesmo tempo tão feio, mas em contraponto um espírito de tal grandeza? A personalidade, já está cientificamente comprovado, é formada de genótipo, genoma e fenótipo meio-ambiente. O que os cientistas não explicam é como que os indivíduos dos mesmos genótipo e fenótipo gêmeos univitelinos, por exemplo, têm personalidades diferentes. O Espiritismo explica, indo muito além da ciência,
quando aduz a personalidade de uma pessoa o atavismo, tendências resultantes do comportamento longamente exercitado por essa pessoa em vidas anteriores. No mesmo livro, Euripides apresenta a visão espírita a respeito da gripe asiática, que também foi detectada na China a partir da mutação de um coronavírus, cuja origem se assemelha à atual pandemia da Covid-19. Visão espírita agora, numa resposta subjetiva, também acreditamos que mutações decorrem de causas morais, obviamente não explicáveis pela ciência. Assim, novas doenças, letais, ou o retorno de algumas já extintas, talvez possam ser explicadas pela encarnação ou reencarnação de vírus. Dizem-nos os instrutores espirituais que os desvarios do comportamento humano produzem eflúvios malignos, energia altamente negativa que, absorvidos pelos chamados vírus psíquicos, estes acabam mesmo provocando danos físicos, como se fossem reencarnados. Citando-os a germens psíquicos oriundos dos desvarios sexuais, conforme se referiu o espírito André Luiz, em Missionários da Luz capítulo 4 Vampirismo, B. Vírus psíquicos descritos na instrutiva obra Memórias de um Suicida, vemos a página 249 que vírus psíquicos contagiam encarnados e o único antídoto terá que ser análogo, isto é, harmonização em energias opostas. Também psíquicas, C. Germes de perversão. Voltando ao espírito André Luiz, lecionando humildade, informa-nos, em Nosso Lar, a página 39, que só pelo procedimento do dever justo se desfaria dos germes de perversão da saúde divina, agregados ao seu perispírito por descuido moral. D. Vibriões psíquicos e parasitas extravagantes, mentes viciosas encharcam-se deles. Registra o espírito do 67 Dr. Manuel P. de Miranda, em Nas Fronteiras da Loucura, página 18 e 19, bactérias mentalmente incubadas são entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm e que acorrem em massa para as células que as atraem e absorvem, formando no corpo a enfermidade idealizada. Libertação, André Luiz F. C. Xavier, capitão. E, de nossa parte, não estamos afirmando que todos os doentes tenham tido comportamento desvairado ou tenham tido aquela hipocondria mental. Reproduzimos, apenas, a opinião de espíritos amigos. 35. Como interpretar o trecho abaixo, constante do capitão? E as raças adâmicas, fixação dos caracteres raciais, de A Caminho da Luz, do autor espiritual Emmanuel, com psicografia de F. C. Xavier. Se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas, com vistas às organizações do porvir. 68 E Emmanuel, na passagem citada acima, expõe que a manipulação genética nos laboratórios das forças invisíveis se processa em milênios sobrepostos a milênios. De par com o espírito André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capitão V. consigna que a fixação dos caracteres genéticos está a cargo de competentes geneticistas espirituais. Imaginamos que espíritos altamente evoluídos, prepostos diretos de Jesus, nosso governador planetário. André Luiz se refere a esses espíritos como sendo arquitetos espirituais, entrosados à supervisão celeste.
Mais adiante, acrescenta, nas épocas remotas, os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes ao mundo celular, em favor do princípio inteligente, então conduzido ante a sociedade espiritual como a criança irresponsável ante a sociedade humana. Depreendemos que ambos os instrutores espirituais estão se referindo a acontecimentos espirituais de há muito tempo, motivo pelo qual os genes ou algumas de suas características de então já nem existem mais, tendo passado por mutações, que tais arquitetos da espiritualidade impulsionaram, na condição de auxiliares celestiais da evolução e da vida. Na fixação das raças, o fenômeno genético da mutação visa um rol de fatores positivos, ao longo das civilizações, nas quais as raças do porvir expressariam características próprias e distingui-las, umas das outras, mantidas, contudo, a forma humana em toda sem haver 69 nenhuma diferença entre os espíritos que reencarnariam nas diferentes raças, senão sim, diferenças de programas reencarnatórios. Espíritos iguais e raças diferentes constituem a maravilha divina da criação humana, unidade o mesmo espírito na diversidade de existências físicas. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.